Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. O bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco. Vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. A outra é Anacardiácea, essa família é maravilhosa. Quando eu disser Anacardiácea, você se renda, porque é muito mel, rapaz. É muito mel que essas plantas. A aroeira do sertão é dela, certo? A baraúna é dela. O cajueiro, a mangueira, a aroeirinha, essa daí, o esquimo. O esquimo é tão boa que produz para já tá aí pólen, néctar e resina. Então essas espécies aí mostram o seguinte, cada uma tem uma característica, certo? Não, muitas vezes, para uma espécie de abelha ela produz uma coisa, para outra espécie ela produz outra. Então a gente tem que observar. Aqui tem alguns conceitos que eu vou dizer a você. O que são plantas nectarívoras, que eu estava falando? São aquelas plantas que produzem néctar, ou seja, é a fonte de produção de mel. Consequentemente, as plantas nectaríferas são aquelas que, como eu falei também, que na hora que você analisa o mel lá, você vê que ela tem pouco pólen, porque elas produzem pouco pólen. A abelha vai lá pegar mel. Então, nesse caso, você tem essa de baixo aí, que é o parente do cipó-uva, o famoso cipó-timbó, certo? Que todo mundo usava, os índios usavam para matar peixe aí. E a verbenácea, que é a erva cidreira, todo mundo que é parente dessa moça aí, é néctar puro, certo? Aí você vem e tem a esterculiácea, que é malva branca. Essa é famosa na Bahia. Hoje os caras da Mandaçaia, pode perguntar, o Márcio Lampião tirou mais de 100 kg de mel ali. Todo mundo tira mel nessa época dessa planta. E essa família é maravilhosa. Tem várias malvas e todas elas produzem muito, muito mel. Aí você tem as plantas poliníferas. Quem são? Portulacácea, que é uma família que basicamente é essa planta aí, que é a beldroega, muito pólen. A mimosácea, que tem várias espécies, a maioria produz pólen, que a Jurema preta é o maior representante. E vocês têm muita mimosácea aí na sua região. Já a mixácea, que é o urucum, essa planta, todo meliponicultor é obrigatório plantar essa planta. Plante uns 20 espécies que você vai ver, agora mesmo está aqui, floresce 2 vezes ao ano aqui comigo, elas estavam hoje, o uruçu estava doido em cima dela, ela não é só uruçu não, tudo quanto é espécie vai. Essa é a espécie do meliponicultor, essa daí você pode plantar, que é fonte de pólen, só que ela floresce às vezes 2 vezes, às vezes 1 vez no ano. E ela tem um problema, na zona de vocês vai dar muita doença na folha. Então tem que ter um manejo dela, nos Itacatinga não dá tanta doença. Mas essa planta é a planta do pólen do meliponicultor, certo? Daí vocês têm a planta que produz os dois, néctar e pólen, como por exemplo, o calumbi, que é a mimosácea, que foi parente da Jurema, o ingá, e os ingás são maravilhosos. O ingá é tão maravilhoso que o pessoal da agricultura aí, ecológica, eles deviam plantar muito ingá, porque o ingá, ele serve 4 horas da manhã a ápice, depois vem o uruçu para néctar e pólen, depois vem o beija-flor o dia inteiro e de noite o morcego. É interessante, essa planta é maravilhosa. Então, a planta de beira de rio, inclusive, ela tem uns insetos que sugam a seiva e, quando produz a excreção, as aves pegam muito, faz melaço também. Então, é uma planta muito bacana também para vocês plantarem na trilha de vocês. A rubiáceas são o parente do café aí, né? E que nesse caso é o ervanço, aquele que eu expliquei. Então, essa planta produz mel e pólen. Uma planta famosa, que eu considero a melhor planta de mel de todas, é o tal do eucalipto, que produz néctar, pólen e resina. Aqui a gente tem uma de produção de própolis. Quem quer produzir própolis, vocês têm essa planta famosésima, da Amazônia até o sul do Brasil, chama prótimo, epitafilo ou prótimo outro lá, que é a tal da mescla. Dá uma resina fantástica, a gente usa aqui para incenso, né? Inclusive eu descobri que a escutelares, quando a gente coloca a resina dela, aquela resina, tá vendo essa árvore aí, que cheia de coisa branca, lista branca, isso é resina descendo. Aromático, quando você queima ela na brasa, aí sobe um aroma, a uruçu fica mansa, na época de colher mel. Ela pega a gente, então você bota isso e dá certo. Aí a mescla, essa foto do meio, a flor e a folha, e aqui é a planta, vocês têm ela no Espírito Santo, uma excelente planta. E aqui é o rabo do bugio,
que é produção de própolis, né? Só que o rabo do bugio produz própolis o ano inteiro, mas não é na flor, é no caule ali devido ao problema do besouro, né? Aí daí a gente vai então, e já sabendo que é nectariconífero, nectaponífero, a gente vai para quais as pastagens. Hoje ali para plantar, para ter mel ou pólen, nós temos essas espécies vegetais principais, famosas. Por exemplo, nativa, você tem o pau-pombo, essa foto aí de baixo, essa planta da anacardiácea, parente daquelas que eu falei da aroeira. E ela, o pau-pombo, é a planta que existe em vocês aí, chama tapirira, lá no Pará chama de tapirira mesmo, não é pau-pombo. Certo? E essa planta é maravilhosa, floresce a partir de novembro, dezembro e janeiro. Todas as abelhas vão, produz mel e pólen, né? Mas principalmente mel. O mel de um aroma, que eu confesso a você, quando eu saio para ir para o aeroporto Salvador, que ela está florindo, aí é exatamente aquele cheiro no ar. Você vai chegando numa meliponária, numa apiária, já tem o cheiro do mel lá. Então o pau-pombo é maravilhoso. Que é parente dessa aroeira aí, tanto a aroeirinha quanto a aroeira do sertão. A aroeirinha é boa para as abelhas pequenas. A pitanga é pólen, muito pólen, é planta nativa. O cipó-uva é aquele grupo que eu falei, vou mostrar um a vocês ali, é mel puro. O angico, mel e pólen. Tem vários tipos de angico. Todo mundo parece os angicos são bons de mel e pólen. A sabiá é mel e pólen. A sabiá, por sinal, produz muito mel nessa época agora em chuva. Quando chega o verão, ela produz muito pólen. Eu digo isso porque a presença do pólen do sabiá no mel, a gente viu em 8 meses seguidos de produção, a gente viu que o pólen do sabiá estava lá dentro do mel, então a abelha estava procurando. E exótica, nós temos o eucalipto, a leucena, o girassol, certo? A algaroba, o citros, o abacateiro. O abacateiro depende de polinização de abelha. E muito mel mesmo nessa planta. Se você tiver um plantio de abacateiro, quando tem uma árvore, a gente vê muita abelha, mas não produz mel. Mas quando tem muito, vai ter. Então isso aí é o que eu considero pastagem. Porque repare que essas espécies aí, eucalipto, tudo é plantado em grande quantidade. Quando você planta em grande quantidade, é o que a gente chama de pastagem. Mas tem essa plantinha muito legal, bacana, e que todo mundo fala, é muito procurada pela abelha. Floresce o ano inteiro, pode dizer, mas eu não vejo produzir mel, só se plantar 1 hectare, 2, né? Mas o cara tem 2 plantas, acha que produz mel. Não produz, ela produz néctar para as abelhas, certo? E aí a abelha vai aproveitar aquilo. Mas muitas vezes o néctar é bem rápido, tá? Daí tem o quê? Vem então, como eu conhecer? Você está falando tudo isso, mas como vai se conhecer esse potencial das plantas? Para você saber que a abelha pegou pólen, só é olhar a corbícula, a perna dela. Quando você vê que ela está indo na flor, que é uma iraí, naquele margaridão que uma senhora estava falando no instante, esse margaridão branco, e ela pegando pólen, ó, repare, coletando pólen. Mas você vai ver que quando é néctar, ela mete a língua, como a gente diria, certo? A gosta dela. Então, nesse caso daí, você tem a iraí coletando pólen. E aqui, a uruçu cheia de pólen. Vocês repararam que cada perna de uruçu tem um pólen de uma cor. Então, mostra que elas estavam indo em espécies de flores diferentes. Tinha tanto pólen nessa época que elas, e planta florindo, que elas estavam indo em várias espécies vegetais, certo? Daí tem, então, o néctar. O néctar, vocês estão vendo na planta chamada insulina, a apis mellifera aí, sugando, metendo a língua, tá vendo? E a uruçu no próprio margaridão. Enquanto no margaridão está dando pólen a iraí, está dando néctar a uruçu. Então, vocês estão vendo aí, certo? Que nesse caso, a uruçu está sugando néctar. Essa planta, ela pode produzir pólen para uma espécie de abelha e néctar para outra. Estão vendo aí? Próprios e geopróprios. É a apis aí com isso, é rabo do bugio que ela está pegando, certo? Então vocês estão vendo que quando tiver na corbícula essas resinas, porque eu tenho uma foto que tem o pólen, a resina e o barro, para mostrar a diferença entre eles. Você vai ver que é, nesse caso, pólen próprio, né? Como a gente faz então essa análise? É uma coisa simples. Claro que o meliponicultor não vai fazer isso. Então o meliponicultor precisa se associar aos institutos federais, às universidades, que é que faz isso. Isso a gente fazia lá. Você vai pegar o mel, aquela garrafa, tira um pouco de mel e faz a lâmina, certo? E vê o tipo de bolinho que tem, os tipos de pólen. Depois você vai na sua vegetação e cata todo dia quem é que está em flor. Vai fazendo aquele mapa de florada. Coleta a antera lá, puxa aquele pólen e daí faz uma lâmina também. E vai no samburá. No samburá que a abelha coletou, vai lá e coleta o pólen e vê qual é a espécie vegetal que está ali. Feita essas 3 amostras, você compara uma com a outra, faz a cetose, alguns sabem, eu não faço, eu trabalho não faz. E nesse caso, examina no microscópio, vocês vão ver esse pólenzinho embaixo da menina aí que está no microscópio, isso aí é o pólen do ingá.
Aí você vê angico, ingá, tem esse tipo de pólen. A gente já identifica a impressão digital da planta. E a gente guarda e vai comparando isso. E você sabe quem é que deu contribuição no mel. Para que serve isso? Para estabelecer a proporção de cada planta, determinar a espécie que deu, origem do mel. E tem espécies vegetais que só existem naquele local. Época de coleta, porque eu sei que eu disse que o palpom floresce em novembro e dezembro. Então eu sei que se foi palpom, foi em novembro e dezembro. Determinar a vegetação de interesse meliponícola. Quais as espécies? Lembra aquela foto que eu mostrei do quintal? Aquilo daí mostra o seguinte: o que serve para mim aí? Para eu plantar prazadeira, nesse caso. Por exemplo, tem uns tipos polínicos aí. A murtazinha é uma espécie do parente da jabuticaba. Ela simplesmente tem esse tipo polínico, tá vendo? Que é parecido com o do eucalipto. Já a sabiá, Sansão do Campo, já tem esse outro tipo polínico aí, ó, tá vendo? Então você vê que cada uma tem sua marca. E uma coisa interessante, quando a gente pesquisou e comparou as famílias de plantas, certo? Que as famílias englobam as espécies. Então a aroeira é da anacardiácea, caju é anacardiácea, é a família grande. Então nesse caso, você vai ver que na caatinga e na floresta, comparando, a anacardiácea existe nos dois. Mas, por exemplo, a asterácea existe pouco na caatinga e muito na floresta. Mirtácea existe pouco na caatinga e muito na floresta. Então vocês vão ver que certas espécies, essas são as principais espécies ou famílias de plantas que colaboram no mel. Então é interessante saber isso. Eu sei que é complicado, mas aos poucos a gente vai aprendendo, certo? E daí eu fui e pesquisei para vocês aqui algumas coisas que eu vi. Espírito Santo não tem tanta coisa assim de mel, mas tem. E aí a gente viu primeiro, quais as plantas de vegetação do Espírito Santo. Então, esse trabalho aí, Breve Histórico Classificatório da Vegetação, ele diz isso. Quem é a floresta atlântica, quem é a floresta ombrófila, aquilo que eu falei. Eu peguei aqueles dados desse trabalho aí. E esse trabalho, vocês é bom ler, vocês verem onde vocês estão, qual a vegetação que tem lá, tá certo? O tipo de ecossistema que a gente chamaria, né? Aí vem o outro. Ele já fala aqui da floresta estacional decidual, que ocorre sob clima, esse mesmo trabalho ele diz assim, que na floresta estacional semidecidual ocorre um clima com duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. E o período seco dura 90 a 120 dias. Olha que informação legal. Você vai saber que esse período, eu não sei se a produção de mel é aí nesse período ou não, mas nesse caso o período seco vai durar nesse período, nessa amplitude de dias. Consequentemente, você vai poder trabalhar em cima disso. Ele fala da umbrófila, e no último caso ele mostra assim, que a altitude de 600 metros, né? E o clima, com até 90 dias secos, é característica dessa umbrófila aberta, que deve ser aquela área da melípona capixaba por aí, certo? Então vocês têm esse trabalho muito legal, que o pessoal fez, e tem mais. Esse aqui, ó, Florística de um trecho de floresta de Restinga, no município de Guarapari. Ele mostra que 172 espécies pertencentes a 54 famílias, sendo a mirtácea a que mais tinha. Mirtácea é a pitanga, por exemplo. Então, mirtácea é o eucalipto, é quem mais estava contribuindo. Aí você vem rubiácea, que é o café, e laurácea, que é o abacate. São as de maior riqueza. Certo? Esse trabalho, ele mostrou o seguinte, que também tinha aqui a flora do Espírito Santo, ele tem um trabalho só sobre mimosácea, que no caso, isso aqui é a classificação antiga, e que ele mostra que é aqueles ingá, aquelas coisas, tem todas as espécies vegetais lá. Quem consultar vai ver isso. Aí tem outro, que é o diagnóstico da vegetação em fragmentos de Domingos Martins. Ele botou 232 indivíduos, foram 83 espécies, 54 gêneros, 38 famílias botânicas. E aí a gente vai relacionando a que presta para abelha. Aqui um exemplo. Ele fez um trabalho com a melípona capixaba, que é um trabalho que existe, e que ele mostrou o uso do recurso de pólen pela abelha. Então ele mostrou o seguinte, eu vou falar desse trabalho lá no final, e vocês vão ver que ele mostrou uma coisa, essa primeira aí, ó. Os pólenes principais, eucalipto, 85%. Então ele achou pólen de eucalipto, que era o principal, e de tibuquina. O que é tibuquina? Tibuquina nada mais é do que o manacá da serra, por exemplo, que é uma tibuquina. Eu descobri aqui que essas regiões nossas de floresta, ela tem muita tibuquina, ou seja, não tibuquina, mas melastomatácea, que é a família que pertence à tibuquina aí. E nessa melastomatácea tem várias que dão pólen e outras que dão mel. E é exatamente no meio do ano. Então ele detectou que essa planta aí, que a gente não dá valor, que é melastomatácea, que é uma família de planta, como eu falei, o manacá da serra lá, e aquela quaresmeira, quaresmeira é o principal, a principal planta que vocês têm muito aí. Um exemplo, então vendo isso aí, você viu o que a melípona capixaba pegou, que eu vou falar mais tarde. Aqui, por exemplo, a gente tem esse dado, eu até adiantei.
é o seguinte, o que tinha lá nesse mel da melífera capixaba que eles fizeram? Ele tinha várias plantas. E daí eu peguei algumas plantas para mostrar a vocês. Então tinha Esquinoterebintifoli, que ela dá o quê? Resina, néctar e pólen, chamada aroeirinha. A Talea úmida, da pólen, que é a piaçaba. O Imbiruçu, da pólen. E esse quadro aí, vocês estão vendo que a gente está conseguindo saber, já por tanto trabalhar com esse negócio, várias espécies que estão, por exemplo, as mirtáceas, que são Eugênia, tá vendo aqui, ó, Campomanésia, Eugênia, Miciária, Ipsídio, aí, ó, Araçaia, Buticaba e Tanque Barbeirado, do pólen, basicamente, não dão néctar. Então você já sabe que se eu tiver essas plantas aí, eu vou ter pólen, mas não vou ter néctar. Para eu ter néctar, eu tenho que plantar Lóculos, que é o trinador. Vocês devem ter outra espécie aí. É esse aí, o Puberulus, tá vendo? O que vocês têm. O meu é outro. Serjânia é o cipó-uva, é aquela parentada do cipó-uva, a gente chama de pó de cururu aqui. Sideroxilo é uma planta muito conhecida aqui, que é baraúna, a gente chama aqui. E a Anadanatera, que é um tipo de angico. Então vocês estão vendo que isso foi tirado daquele mel de melífera capixaba. A partir daí você sabe o que plantar para ela, tá certo? Aí dentro disso aí, eu fiz um apanhado dessas plantas que a gente vê fornecer recursos para as abelhas, principalmente néctar, e eu vou mostrar a vocês, algumas existem aí, outras não. Uma coisa interessante, essa foto que você está vendo aí é de uma Solanaceae. Quando falar em Solanaceae, você vai lembrar pimentão, tomate, pimenta, né? Giló. Todas, e jurubeba, e caiçara, que é essa que está aí. E você vê a uruçuína. Essa espécie, a caiçara, que é da Solanaceae, é interessante. Ela só é polinizada por melífera, porque melífera pega a antera dela, balança, chama vibração. E que a apis não faz isso, mas a melífera consegue polinizar e tirar o pólen dela. Então aí, nesse caso, essas espécies vegetais, que pouca gente vê abelha nela, porque vai muito cedo, são as espécies polinizadas por melífera. Então essas Solanaceae, que é o pimentão, etc., todo mundo é polinizado por essas melíferas, certo? Aqui a gente tem as leguminosas, que a gente chamaria, que nesse caso chama Fabácea hoje, do grupo do mimosoide, que é as mimosáceas, que tem o calumbi, lá de cima, do lado direito tem uma jurema grande, pólen, calumbi, pólen, néctar, algaroba, planta exótica, que produz pólen, néctar, e essa aqui é a tal da leucena, que produz, em alguns lugares produz pólen e outros néctar, certo? Angico, do sertão, produz muito néctar e pólen também. Essa daqui é uma Fabácea, só que já é de outra família. A Faboída, nesse caso, é a Caatinga de Porco, muito boa para a melífera silva, que é a rajada, a parente da melífera marginata de vocês, certo? Do sertão. Essa esquerda aqui, embaixo, é a jurema, preta, e essa do lado é o mel do Piauí, chamado Egito de Bezerro, essa de baixo aí, tá? Aqui nós temos essa planta maravilhosa. A gente descobriu, o menino falar que tinha mel dela, eu não acreditava, que ela já é de Fabácea cesalpinoide, que é a tal da canafístula, da beira do sertão. A madeira é maravilhosa para cá. As abelhas endoidam, o menino está produzindo muito mel dela lá no sertão. Certas abelhas adoram ela produz no período seco até. A de cima do lado direito é a candeia, Gonatia, que é a planta com mel excelente. Essa candeia é uma planta maravilhosa, só vegeta em terras ruins, né? Pedregosa, né? Aqui é o angico, outro tipo de angico do lado esquerdo, e aqui é a Sansão do Campo, que vocês estão vendo aí, com a abelha apis na flor. Aqui nós temos a anacardiácea, que é umbu, que não existe aí, claro. Mas essa plantinha do lado direito é uma esterculiácea parede da Valtéria, que chama malva roxa aqui. E essa planta, rapaz, é muito boa para as abelhas, principalmente na área, elas vegetam muito em beira de estrada, é melópora o nome dela, né? Principalmente nas áreas mais secas. Aqui é a jurema branca do lado esquerdo e a umbu cachá do lado direito. Aqui é o trinador, aquele que eu falei, certo? Que é boa, se vocês têm uma espécie deles aí. A aroeirinha do lado direito, que chabeira não existe aí, sertão. E essa esterculiácea que eu peguei na divisa Minas com Bahia, que é parente da malva branca, que, uma coisa interessante, eu vi um mundo de vespa nessa planta. Quando eu fui olhar, quando você vê vespa, cavalo do cão, na planta, vá olhar, porque essa é boa de néctar. Porque essas espécies animais, elas utilizam o quê? Utiliza a proteína animal, mas elas, nesse caso, utilizam o açúcar, que é vegetal, ou seja, do néctar. Então, consequentemente, você vê vespa, marimbondo numa flor, é sinal de que ela dá néctar. Aqui vocês têm a mangabeira, uma planta da Caatinga da Bahia, os cactos, todos os tipos de cactos que você tem, todos produzem pólen, muito pólen. A mangabeira é pólen, néctar e resina.
caiçara, que é parente aquela que eu mostrei no início, né? Aqui é uma planta lá das margens do Rio São Francisco, chama cacuricaba, muito boa de pólen e néctar, né? Essa daqui é uma planta exótica que eu adorei, porque essa planta, ela vegeta tanto na seca quanto na região úmida. E ela chama cola. É uma planta que ela faz você quer fazer um meliponário, você plante ela, ela vai se escorando em outra planta. Mas se você botar uns eucaliptos, assim, ela vai subindo e forma uma latada, que a gente chama, né? E uma área boa para você botar as abelhas embaixo. As abelhas adoram a flor dela. O único inconveniente é que esse frutinho aí cai e quando gruda na gente, por isso chama cola. Essa planta é boa porque ela fica muito folhada no verão e no inverno ela cai as folhas. Aqui tem a barriguda, coisa do sertão, né? Maravilhosa essa planta. E aqui tem as euforbiáceas velames, né? Aqui primeiro é o marmeleiro, segundo é a caçutim, como é o famoso que eu falei, a erva de cheiro e o velame. São maravilhosas as euforbiáceas para a produção de néctar e pólen. E vocês têm euforbiácea como aquele mamoninha ou não sei o que, anudipito, não sei o que chamam, é uma euforbiácea maravilhosa. Aquilo ali é muito boa para ver. Aroeira do sertão, do lado esquerdo, malva branca do lado direito. Essa daqui é uma sapindácea, parente do cipó-uva, que é muito comum na beira de estrada e é néctar puro. É cipó-balão que chama, né? Um balãozinho assim. E essa é a tal da abóbora do mato, famosa, muito boa planta. Só abre 4 horas da tarde a flor. Está aqui para mim agora, só é um mês de flor. Mas as abelhas endóides, é cucurbitaceae, parente da abóbora, incrível, mas dá muito néctar. As abelhas brigam, eu tenho umas fotos aqui nos vídeos. A abelha chegar a brigar para abrir a flor dela para tirar o néctar. Aqui o urucum, que é pólen. O alecrim, do lado direito, que é néctar. Aqui é o surucucu, uma planta da caatinga, que é néctar. E aqui é a pornúcia, é um cruzamento de... A planta é excelente para abelha. As abelhas adoram essa maçaranduba. Mas pouca gente conhece a flor dela. Aqui nós temos o abacateiro, que depende de abelha, maravilhosa. Embaixo tem a campomanésia, que é a tal da guabiraba, muito pólen. Os cítrus, que é néctar. E no caso a pitomba. Quem puder plantar essa planta, é mel puro. Ela é parente, sabe de quem? De cipó-uva. Ela é mel puro, tem os pés aqui, as abelhas endóidas. Então essa é uma árvore bacana, é uma fruta aqui dessas regiões do Nordeste, mas também eu acredito que vai. Tem a jabuticaba, tem a cajá, fonte de pólen. Quem tem aí, vocês têm muita cajá, no fim do ano floresce e dá muito pólen. É para vocês encherem tudo de pólen. O guaraná, que deve existir muito aí, que é mel puro, que é parente dessa que eu falei aqui, a pitomba. O guaraná, do lado esquerdo. E do lado direito tem a romã, que é pólen. E botou a jabuticaba de novo. O jambo, que é pólen, às vezes néctar. Essa planta aqui é a tamareira, essa coisa aqui, plantada no sertão da Bahia. Mel puro, inclusive o fruto dela, quando cai, as apes vão lá sugar, porque é muito doce, né? Muito açúcar. E esse de cá, o jamelão, a azeitona preta, que todo mundo chama, que dá muito néctar em fevereiro. Guaraná, novamente, e aqui tem a pimenta da Jamaica, que tem muito plantio no baixo da Bahia. O ingá, esse de baixo do lado esquerdo, que produz néctar pólen resina, tem várias espécies, vocês têm muito aí. A cajarana, que é uma cardiácea também, produz néctar. Aí essa daqui é o tal da carambola, muito boa de néctar, as abelhas gostam. Essa de cá é um tipo de cajá, do lado direito. Não, aliás, umbu, desculpa. Aí novamente é a romã, e aqui tem a pitanga. Essa do lado direito é a pitanga, que nesse caso dá muito pólen. Aqui a gente tem uma boca doce, que é uma planta da caatinga, muito boa de pólen. O cafeeiro é maravilhoso, só que é pouca florada, mas quem puder botar, chegar com as abelhas tudo forte, pronto, as jogueiras prontas, botar no cafeeiro, vai se dar bem, vai colher muito mel. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança, me acalmando o coração.